Olá, seja bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu sou Gabi Matos e hoje eu não vim para falar da minha profissão, hoje eu vim para falar a respeito, compartilhar na verdade com vocês uma reflexão à luz da Bíblia e que Deus falou muito forte no meu coração e eu fiquei com muita vontade de dividir. Talvez essa palavra chegue a você também e talvez eu seja nesse momento a voz de Deus para acalmar o teu coração. É uma reflexão do livro de Provérbios. Eu comecei a ler o livro de Provérbios hoje. Já li o livro de Provérbios algumas vezes, mas nunca da forma que eu li hoje. Não só li, mas realmente me aprofundei e eu quero compartilhar com você essa palavra. No capítulo 1, eu parei já no versículo 7, eu não consegui avançar. E o versículo 7, capítulo 1 do livro de Provérbios diz: o temor do Senhor é o princípio do saber. E aí eu parei. O livro de Provérbios, ele já começa informando que ele foi feito, e foi escrito, na verdade, para que quem lesse aprendesse sobre a inteligência, sobre a sabedoria e soubesse entender, aprendesse a entender, na verdade, as palavras de inteligência. Esse livro, ele tem como objetivo maior nos ensinar. Nos ensinar o quê? A como proceder para sermos justos, prudentes e hábeis. Prudente. Essa palavra me chamou muita atenção. E aí eu fui me debruçar um pouco sobre ela. A prudente é aquele que não procura o perigo. É aquele sensato que costuma se precaver, preparar-se antecipadamente. E por vezes a gente tem levado a nossa vida de forma imprudente, indo contra ao conselho, ao ensinamento do livro de Provérbios, que é a palavra de Deus. Ser prudente não só em não se expor ao perigo que a rua, por exemplo, nos coloca, de sairmos sozinhos à noite, em ruas desertas, não isso. Mas é o perigo que as nossas atitudes podem gerar para as nossas vivências. Por exemplo, comprar mais do que o que a gente pode pagar. Isso não é ser prudente. Falar sem pensar. Isso não é ser prudente. Agir de forma impulsiva. Isso não é ser prudente. E dentro das nossas profissões, dentro da minha profissão, dentro da sua profissão de repente, né? E aí eu vou trazer um pouquinho para dentro do meu nicho de atuação, para as designers de sobrancelhas ou para você que seja lá qual for a sua profissão. A gente busca sabedoria, a gente quer prosperidade e para isso a gente precisa o quê? De inteligência. Nós passamos horas em cursos, nós investimos em conhecimento e quanto mais sabemos, mais queremos e acreditamos que precisamos saber. Tem um grande escritor de vários best-sellers chamados Jacob Pratt. E o cachorro da vizinha tá latindo. E eu já fiz curso com o Jacob, ele é sensacional, ele é muito sábio. E eu me lembro que uma das coisas que ele mais bate na tecla é o seguinte: ele diz que aquilo que a gente já sabe já é o suficiente para a gente ter tudo aquilo que a gente deseja e ser quem a gente deseja ser. E aquilo nunca fez sentido para mim, até hoje, à luz da Bíblia. Por quê? Nenhuma literatura será suficiente para saciar a sede de conhecimento se antes de tudo e em primeiro lugar eu não entender e não tiver o temor do Senhor. Lembra que eu fiquei presa no versículo 7 do primeiro capítulo de Provérbios? O temor do Senhor é o princípio do saber. Eu posso ter títulos, eu posso ter diplomas, mas se eu não tiver o temor do Senhor, eu vou estar sempre com sede.
E por mais alto que eu alcance, por mais patamares, por mais degraus que eu consiga subir, nunca vai ser o suficiente. Ou por mais conhecimento que eu tenha, eu ainda não vou conseguir chegar onde eu desejo. Porque quando a gente vive sem o temor do Senhor, sem viver de verdade, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso, sobre entender o que é o temor do Senhor. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Quanto mais a gente conquista, mais a gente quer. Quanto mais a gente é, mais a gente quer ser. Mas o que é o temor do Senhor? O que significa temer a Deus, ter o temor do Senhor? E eu fui pro dicionário. O temor é o sentimento de profundo respeito e obediência, cumprimento rigoroso, pontualidade, diligência, empenho. Mas se eu vou ter o temor do Senhor, eu tenho que obedecê-lo? Sim. Mas quais são os mandamentos, quais são as ordens do Senhor para mim? O que o Senhor quer de mim? Talvez você já tenha se perguntado, Senhor, o que tu quer de mim? E você tá aí acreditando que Deus nem te respondeu. Porque a resposta dele está na palavra. E hoje ele me deu as respostas. E por isso eu vim compartilhar com você. Quais são as instruções do Senhor para nós? O que nós devemos obedecer? E aí eu sou levada lá para o livro de Êxodo, o capítulo 20, o versículo 1. Está escrito o seguinte: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E eu fiquei presa novamente nesse versículo. No momento em que você aceita a Cristo, no momento em que eu aceito a Cristo, Ele me tira do jugo humano. Eu não estou mais subalterna ao jugo humano. Isso não quer dizer que eu não vou respeitar meus superiores ou que eu não vou respeitar as pessoas. Eu estou falando sobre jugo, sobre viver na dependência. E aí as minhas contas deixam de ser motivo de insônia. O meu desejo, as minhas ansiedades, eles deixam de ser motivo de insônia e passam a ser motivo da minha fé. Mas o que é fé? A Bíblia diz que no livro de Hebreus que orar a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E aí no versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Não adianta você praticar todos os mandamentos de forma estereotipada se você não tiver fé, se você não acredita que Deus tem o poder para fazer tudo por você e para você. O que é a fé? É visualizar aquilo que nem existe, nem aconteceu, na certeza de que vai chegar. Então eu quero te convidar a não mais se preocupar com as contas que você tem para pagar, com talvez no início do ano você ficou nesse desespero, escola de criança, material escolar, licenciamento de carro, texto de férias de funcionário, e você ficou ansioso, você ficou ansiosa, você não pôde fazer aquela viagem de férias que você tanto precisava, nem que fosse o fim de semana, para descansar, para que a família tivesse um momento de alívio, de descarrego mesmo da correria, do cansaço da rotina que nós somos submetidos. A vida de todo mundo é assim, não é só a sua. Todos nós somos submetidos a um tempo que parece correr mais acelerado do que o normal, do que o que nós estávamos habituados. Não sei se você está tendo essa impressão nesse ano, mas eu tô. Mas a palavra diz que o Senhor, Ele é galardoador para que os buscam. O que é galardoador? Ele presenteia, Ele homenageia, Ele recompensa. Então não se preocupe mais com as suas contas, com os compromissos que você tem, mas dê o seu melhor no seu trabalho. Se dedique no que você faz. Coloque o melhor, não faça de forma relaxada. Seja pontual com os seus compromissos.
e exercite a sua fé visualizando o resultado daquilo que você espera, porque Deus vai te presentear, vai te recompensar pelo seu trabalho. Mas faça como a Bíblia manda. O temor é o quê? Cumprimento rigoroso, pontualidade, diligência e empenho. Seja pontual, seja rigorosa, seja diligente e se empenhe no seu trabalho, porque o Senhor, que é galardoador, vai te recompensar pela sua dedicação. Entenda que nenhum conhecimento vai te trazer o que você precisa sem antes você entender e viver que o temor do Senhor é o princípio do saber. Tudo o que você precisa saber, tudo o que eu preciso saber, vem após o temor do Senhor. E lembre-se que sem fé é impossível agradar a Deus.